renovado. E se refere aos cristãos novos na fé. Idade não é garantia de maturidade, mas é bom um homem dar a si mesmo tempo para estudar e crescer antes de aceitar o cargo de presbítero. Alguns homens amadurecem mais rapidamente do que os outros. Eu sempre digo que tem o menino homem e o homem menino. Quando você vê um menino homem, consagre. Agora, quando você vê um homem menino, não consagre. Não é fácil servir como presbítero, mas é muito mais fácil exercer esse cargo se nosso caráter estiver de acordo com a palavra de Deus. Né? Isso é o que temos de presbítero. Nós estamos quase encerrando esta mensagem, mas eu quero ainda ler aqui sobre o presbitério. Olha o que diz aqui. Se um homem deseja o ofício de presbítero, e se por amor a Cristo e aos seus semelhantes estiver disposto a negar-se a si mesmo e passar privações para dedicar-se a este serviço, deverá dedicar-se à boa obra. E o seu desejo deverá ser aprovado, desde que esteja preparado para o ofício. O ministro, o presbítero, não deve dar ocasião para que seja culpado, para que o seu ministério não sofra censuras. O presbítero deve ser sóbrio, moderado, contido, moderado no beber, moderado no comer, moderado no falar, moderado no praticar, moderado nas suas decisões. O presbítero tem que ser sóbrio, prudente, ser calmo, paciente. O presbítero tem que ser decoroso, decente, digno, honrado em todos os seus atos e na utilização de todas as bênçãos terrenas. A sobriedade, que é o equilíbrio, e a vigilância andam juntas nas Escrituras, porque dão assistência uma à outra. Então, sobriedade e vigilância são qualidades fundamentais para os presbíteros da casa do Senhor. As famílias dos presbíteros devem ser exemplos do bem para todas as demais famílias. Viu, presbítero? Que a sua família não seja uma vergonha para as outras famílias da igreja. Devemos nos acautelar quanto ao orgulho. Cautela quanto ao orgulho, presbítero. O orgulho é um pecado que transformou anjos em demônio. E um presbítero, quando ele é orgulhoso, ele é transformado de presbítero para presbicho. O presbítero deve ter boa reputação, renome, estima, fama de uma excelente pessoa entre seus vizinhos e ser irrepreensível em sua vida pregressa. Está aí o recado para os presbíteros da casa do Senhor. Você que deseja ser presbítero, está aí o recado para você. Seja verdadeiramente
um homem de Deus, não tendo do que se envergonhar. Seja amigo do seu pastor. O pastor precisa de amigo. Lembra de Arão e Hur segurando as mãos de Moisés? Lembra? Arão e Hur segurando as mãos de Moisés? Isso é o papel do presbítero. Eu não sei por que os presbíteros, o cara é diácono, é uma bênção. Consagra presbítero, ele se torna inimigo do pastor. Por quê? Para quê? Se tornar inimigo do seu pastor? Deus me livre. Então, presbítero, bispo e ancião é a mesma coisa. Superintendente, alguém de mais idade. É bom que seja de mais idade. Para não estar consagrando menino maduro. Se levar em consideração a idade, fica meio complicado. Existe homem menino e menino homem, como acabei de falar. Existe jovem que tem um comportamento de maduro e existe velhos com um comportamento de menino. Você vai consagrar quem ao presbitério? Paulo diz, quando eu era menino, 1 de Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Quando eu era criança, olha, um obreiro que é amuado, birrento, briguento, que gosta de ser adulado, cheio de não me toque. Você vai consagrar uma pessoa dessa ao presbitério? Claro que não, né? Pelo amor de Deus. Quando eu era criança, 1 Coríntios 13, 11, falava como criança. Quem fala como criança não deve ser consagrado ao presbitério. Não tem filtro na boca. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era criança, entendia como criança. Você vai consagrar uma pessoa ao presbitério que tem a mente de criança, entendendo como criança, que interpreta tudo errado? Claro que não, né? 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era criança, pensava como criança. Pensa como menino, menino do buchão. Nunca sai do jardim da infância. Aí você vai consagrar uma pessoa dessa ao presbitério. Faça isso não, pastor. Faça isso não, bispo. Faça isso não, apóstolo. Faça isso não, pastora. Faça isso não, bispa. Faça isso não, apóstolo. Apóstola. Faça isso não. Você que está liderando a casa de Deus, não consagre meninos para a obra. Aí Paulo diz, mas quando eu me tornei homem, eu coloquei de lado as coisas de criança e saí do jardim da infância. Consagrar a presbítero pode ser jovem? Pode, desde que seja um jovem com comportamento de homem. Consagrar a presbítero pode ser solteiro? Pode. Existe rapazes solteiro que é uma bênção. Existe homem casado que não pode ver uma mulher passar na frente dele. Você consagraria quem ao presbitério? Jovem, sim. Tem jovem que tem um comportamento melhor do que os cinquentões. Solteiro, sim. Existem homens casados que não podem ver uma mulher. Existe jovem que se comporta melhor do que o homem casado quando vê uma mulher bonita. Isso é tudo relativo. É tudo uma questão de observar e vigiar.
presbítero, inspetor, superintendente ou ancião. Moisés foi comissionado de transmitir a mensagem de Deus aos anciãos de Israel, Êxodo 3:16. Ancião, eles representam o povo em importante período do Êxodo. Dentre os anciãos, foi designado um conselho de 70 oficiais para assistir Moisés na decisão e nas disputas. Até falei isso já antes. De Moisés a Josué e Esdras, os anciãos atuaram fortemente na administração local e nacional de Israel. Ancião é a mesma coisa de presbítero. Grupo ou ordem de ancião que consagrou o jovem Timóteo. Eu li para vocês, 1 Timóteo 4:14.